Por grande parte da história dos videogames no Brasil, apenas os clones podiam ser chamados de consoles de naturalidade brasileira. A gente teve versões do Nintendinho e do Mega Drive, só para citar alguns. Mas em 2009, a gente finalmente pôde bater no peito e apresentar uma plataforma 100% nacional. Os méritos do Zibo vão muito além de ser o primeiro e único produto oficial brasileiro da indústria mundial de videogames. O console foi o primeiro no planeta a não utilizar uma mídia física para rodar os jogos e tinha um modo de funcionamento de internet acoplado no hardware. Além disso, o Zibo vinha com um modem interno 3G que permitia ao usuário acessar uma plataforma online e fazer o download direto do jogo que quisesse. Mesmo com características tão notáveis, a vida útil do Zibo foi de apenas 2 anos. Continua aqui comigo que eu te explico por que essa história foi tão trágica. O ano era 2009. Eu me lembro que a gente estava em plena 7ª geração de consoles, com o Xbox 360, PlayStation 3 e Wii disponíveis no mercado. A essa altura, Microsoft, Nintendo e Sony ocupavam a dianteira do mercado de games no mundo. No Brasil, apesar do bom momento econômico, a massa de jogadores se divertia ainda com Play 2 e seus jogos piratas de livre circulação. Convenhamos, era um cenário bastante desfavorável para uma plataforma brasileira desconhecida tentar ocupar um vácuo no mercado. Afinal, de qual mente insana teria saído a ideia de lançar o Zibo mesmo assim? O Zibo ele nasceu de uma necessidade interna da Tectoy, de uma ideia. Estava pensando como que a gente faria para ter um novo Mega Drive. A gente se espelhava muito no PlayStation. O Brasil foi um dos grandes mercados, se não o grande mercado do PlayStation 2, arrebentou de vender aqui, seja por vias oficiais, não oficiais, enfim, aquela loucura que foi a coisa do PlayStation 2, a gente tinha o PlayStation 2 como mira. Então a gente pensava assim, qual que é o grande problema do PlayStation 2? É pirataria. Né? O grande problema do PlayStation 2 é mercado cinza, importa-bando, é pirataria, e a gente não queria passar por isso. Então, a ideia ela foi a seguinte, a gente precisa de um console que seja mais barato do que o PlayStation 2, que tenha pirataria zero e que seja fácil das pessoas terem acesso aos jogos. A Tectoy ela tinha uma divisão, que foi por onde eu fui contratado na Tectoy, que era a divisão de jogos para celular. E a gente tinha acabado de passar por uma experiência muito positiva, que era o Sonic. Então, puxa vida, a gente teve esse tremendo sucesso. Será que, de repente, a plataforma de celular... Como que a gente faz para colocar um celular dentro de um console? Naquele tempo, ou você tinha uma importação ilegal de jogos piratas, ou você não tinha. Então, assim, existia uma dificuldade muito grande de jogar videogame legalmente, a não ser que fosse um negócio muito antigo, consoles mais antigos, etc. E o jeito da gente tentar evitar a pirataria, etc., na época, a ideia foi de tentar distribuir os jogos via rede 3G, que era o que existia de moderno. Se você for olhar a definição, basicamente, do videogame, é um produto onde você subsidia o hardware para obter o retorno financeiro no software, né? E com o desempenho da pirataria, você não podia fazer o subsídio de um lado, e muito pior do que isso, depois de um tempo você não conseguia nem vender o software. Tanto que a gente começou a incorporar o software dentro do hardware. Então, na realidade, nós vamos buscar essa solução. E, por incrível que pareça, a gente achou. A gente achou a tecnologia da Qualcomm, que é uma tecnologia na qual você consegue fazer o download 100% seguro. Ou seja, quebrar códigos de software, todo mundo quebra, né? Mas o download não consegue. Não consegue porque ali são vários layers, está dentro do hardware. Então, nós resolvemos nos associar a eles para poder licenciar essa tecnologia. O conceito do Zibo era inovador e ainda trazia a tecnologia de um processador de última geração. Na teoria, o console teria sido o primeiro a superar a pirataria e se tornar o mais popular do mercado. Mas na prática, faltava considerar um detalhe.
uma conexão de internet ininterrupta. Hoje em dia é super comum, né? Sim. Download de jogos. Na época era um negócio revolucionário. O desafio primeiro era assim, 3G só existia nas grandes cidades, e aí depois disso a rede de celular ficava em outros lugares, em cidades menores ou em bairros mais distantes, ficava ruim e a velocidade caía muito. Então o jogo demorava muito para baixar, era um desafio. O lance do download, que era para ter sido uma vantagem, virou um dos obstáculos para a eficiência do console naquela época. A única coisa que a gente precisava garantir é que essa conexão ela fosse perene, ou seja, o console estaria o tempo inteiro conectado, que é outra coisa à frente do tempo dele. Nós vamos fazer uma pesquisa para ver quantas tomadas tinha numa sala, num quarto no Brasil, e ficamos chocados. A tomada única do quarto do garoto, ou poucas que haviam na sala e tal, eram disputadas por uma série de equipamentos. Aquele nosso desejo que o Zibo ficasse plugado 24 horas por dia, 365 dias por ano, aqui no Brasil foi só parcialmente atendido. Para conseguir colocar sua proposta em ação, a Tectoy se juntou com a Qualcomm, a multinacional que ofereceu o processador Snapdragon para o console. As duas empresas consolidaram a parceria assim que boa parte da Tectoy of America, sediada nos Estados Unidos, foi vendida para a companhia estrangeira. A gente foi até a sede da Qualcomm em São Paulo para tentar entender sobre sua atuação no mercado de tecnologia. A Qualcomm é a maior empresa de tecnologia do mundo, só que desconhecida. Porque, como a gente está dentro dos dispositivos, o consumidor não relaciona a marca. Mas nós estamos por trás de 3G, 4G, 5G, GPU nos celulares, todas essas tecnologias que estão nos celulares de hoje tem o dedo da Qualcomm. Uma das estrelas da Qualcomm, acho que talvez uma das marcas que a empresa mais conhecida no mercado é o processador Snapdragon. Sim. Como é que essa tecnologia contribui para o funcionamento de um jogo no mobile? O Snapdragon, o que é mais interessante dele é que ele não é um processador. O Snapdragon é um conjunto de ferramentas, onde você tem processador, você tem GPU, você tem processadores de sinais, de áudio, vídeo, e aí você consegue desenvolver plataformas próprias para games. Então, por exemplo, se você olha hoje o nosso Snapdragon, a gente tem o programa Elite Gaming, que ele otimiza, por exemplo, o carregamento do jogo, reduz janking, faz sincronismo de tela com renderização do videogame, então você consegue ter essas otimizações dos jogos. Desde esse final dos anos 2000 a gente já começa a olhar games com carinho, porque é quando a gente começa a ter GPUs nos telefones. Isso é uma virada importante, porque você começa a renderizar gráficos, trazer interação do usuário, então você traz mais poder para aquele dispositivo. E ali segue uma caminhada até onde hoje você tem games complexos dentro dos smartphones. Em 2019, por exemplo, a Qualcomm lançou uma versão do Snapdragon útil para experiências com realidade aumentada e realidade virtual. Mas toda essa tecnologia fazia sentido para um console lá em 2009? Analisando o mercado que existia 10 anos atrás, investir num processador mobile específico para games era uma boa ideia? Era uma boa ideia porque a gente estava explorando diferentes mercados. A visão da Qualcomm sempre é olhar em 10 anos à frente. Então, naquele momento, se pensava GPU mais processamento, por que não tentar o mercado mobile? É uma iniciativa que, em si só, parou naquele momento, mas que construiu a base para que hoje a gente tivesse esses processadores. Então, esse é o espírito da Qualcomm, experimentar, às vezes não ter tanto sucesso, mas isso constrói a base para o próximo celular e por isso hoje a gente tem o Snapdragon para games. E era um chip incrível, mas naquela época nem tanto, né? Porque, de novo, não existia nem esse cenário de jogos para celular como existe hoje. Então, era uma coisa muito rudimentar e o Zibo acabou virando um celular em forma de console, como aqueles que a gente costumava jogar antes de iPhone ou antes de touch e tudo mais. Então, aí você comparava com as experiências que você já conseguia ter no computador ou num videogame da época, aí ficava muito difícil, né, de ver sentido naquilo. Embora a descrição do hardware fosse que ele era quase tão poderoso quanto o outro console importante da época, que era o PlayStation 2, ele tinha um aproveitamento menor, tinha que rodar um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele tinha que gerenciar uma rede de telefonia celular ali, etc. Tinha um sistema operacional em cima
relativamente pesado, sobrava pouco processamento para se fazer jogo. Então a pergunta que a gente fez é, com essa capacidade de processamento, o que dá para ser muito legal? Party games, vamos fazer party games. Então o Zibo Extreme foi um jogo que a gente quis que fosse algo divertido para jogar de galera. E aí tinha carrinho de rolimã, enfim, a ideia foi pensar em temáticas que ressoassem bem com o público-alvo que era Brasil. Por investimento da Qualcomm, eles tiveram que lançar o videogame compatível lá com o chip Snapdragon que vinha equipado no console, e os jogos tinham que rodar naquele chip. Então eram uns jogos muito mais rudimentares do que a expectativa que se criou, de que o Zibo seria um pouco inferior ao PlayStation 2. E aí, quando essa ficha caiu e os jogadores viram aquilo lá, falaram, cara, isso não faz sentido, né? O sucesso do Zibo sempre foi muito dependente do bom rendimento do processador da Qualcomm e do catálogo de jogos disponíveis para o console. Só que a Tectoy não conseguiu cumprir com a expectativa de fechar com as principais desenvolvedoras do mundo. Para piorar, ainda sofreu com um grave problema com o Snapdragon logo antes do lançamento. Estava anunciado o desastre. O Zibo é uma tragédia aérea. Tá? Toda vez que acontece um acidente aéreo, vem um especialista na TV falar que acidentes aéreos só acontecem por conta de uma soma de diversos fatores que deram errado. O Zibo, ele deveria utilizar o primeiro Snapdragon. Ele nasceu, chip da Qualcomm. Ele foi criado para esse chip. 10 meses antes do lançamento do Zibo, a Qualcomm avisa que o Snapdragon não vai ficar pronto a tempo. A Tectoy, ela tinha uma decisão para tomar. Ou você atrasava o produto e esperava o Snapdragon ficar pronto, ou você ia para o mercado com o chip mais poderoso que a Qualcomm tinha, porém, ele não tinha GPU. Ou seja, ele era incapaz de processar 3D nativo. A placa estava pronta para você pegar um Snapdragon e colocar ali, encaixar como um Lego na placa. De repente, você descobre que não vai mais ser um Lego. Você descobre que você vai colocar, sei lá, uma chuteira em cima da placa. Né? Aí, bem Brasil, a gente teve que fazer uma gambiarra. Não tem outro nome para isso. Chama gambiarra. Isso a gente teve que fazer uma série de novas conexões que, obviamente, aumentava o lag interno da placa. Então, a gente perdia em performance, em desempenho do próprio chip. Você não tinha o chip que você tinha prometido. E você perdia em performance do próprio silício. E nós tomamos uma decisão de lançar, né? Chegou o Zibo, o primeiro game com jogos para você baixar direto, sem internet. Para tentar salvar o lançamento, na falta de uma expressão melhor, nós fomos desenvolver o acelerômetro, que eram jogos que iam ter uma jogabilidade melhor, vamos chamar assim, não é? E aí tivemos que botar o pé no acelerador no desenvolvimento. Mas quem conhece desenvolvimento de jogo sabe que, né? Não é uma coisa que você faz de um dia para o outro. Foram elementos básicos do DNA da empresa que a gente não conseguiu cumprir. Como se não bastasse entregar um console muito aquém do anunciado pelo projeto, a Tectoy usou uma estratégia duvidosa no dia de lançamento do Zibo. O famoso Quake, o jogo de tiro de 1996, foi usado na demonstração do console. O problema é que o jogo já estava há 13 anos em circulação. Portanto, era graficamente defasado e não mais uma novidade no mercado. O grande projeto Zibo ia pelo ralo. Eu acho que a probabilidade de qualquer projeto inovador dar certo é muito menor do que de dar errado. Fazer uma plataforma é algo muito complexo, que consome muito dinheiro e, enfim, não tinha muito dinheiro ali naquela época. Não era um projeto super bem custeado. Ele é um projeto que tinha algum dinheiro para tentar fazer alguma coisa bacana, que poderia ter tido sucesso se a gente tivesse a lucidez na época de focar em nichos menores, etc. A gente estava experimentando sem muita teoria de como que a gente poderia experimentar. Então a gente consumiu o dinheiro disponível, fez um console que era relativamente caro, porque era um hardware de smartphone naquele tempo. E aí a proposta de valor do Zibo, que era de trazer um console acessível, com jogos com preços acessíveis, competia com a ilegalidade.
Então, assim, foi uma série de fatores que, no fim, culminaram no insucesso do projeto. O projeto de hardware do Zibo era promissor. Por isso, a gente abriu o console para entender seus componentes e comparamos o interior do aparelho brasileiro ao do Xbox 360. Vale lembrar que os dois pertencem à 7ª geração de consoles. Você vê que já é uma preocupação muito diferente, lembra muitas coisas da Apple, né? Ah, sim. De você esconder parafuso, esconder peça de montagem, deixar tudo muito clean. É legal, o trabalho que eles tiveram aqui eu achei interessante. Um console moderno, né? Esse daqui não tem a versão... Esse daqui não tem HDMI, mas existe o Zibo com versão HDMI. Ah, é? Tem. Legal. Tem que ser uma pessoa cuidadosa. Você pega um cara estabanado aqui, ele sai arrebentando tudo. Aí sim. Nossa. Nada aqui, ó. Aqui, ó. Absolutamente nada. Até quando a gente faz a comparação com os videogames que a gente já abriu aqui, no Super Nintendo, até o Phantom System, tem muito mais circuito do que isso aqui. Nada, absolutamente nada. É bem diferente. Explica pra gente o que tem, o que é cada uma dessas poucas partes aqui. Olha, aqui não tem, assim, muito segredo, né? A gente tem alguns componentes pequenos aqui, controlador de energia, direcionamento de dados aqui para USB, né? Parte de áudio e vídeo. Então, não tem muito segredo aqui. O processamento tá aqui, né? O processamento está embaixo dessa placa aqui. Embaixo dessa placa aqui. Fica protegido por umas chapas de metal para não dar interferência. Isso aqui é uma antena, né? A antena do... É o famoso modo 3G que tinha no console. Isso, né? Aqui, falando do 3G, embaixo dessa peça aqui, a gente tem um chip de celular. Chip de celular. O projeto original você tinha uma entrada certinha pro chip que não ficou pronto. Aí os caras fizeram um segundo andar aqui de placa para colocar o processador novo, aí, adaptação, né? Tá colado até o negócio. Vê que a urgência de botar o negócio na rua, os caras fizeram de um jeito aí meio acabou dando certo, mas... A gente tem aqui dois aparelhos que basicamente coexistiram na mesma época, disputaram o mesmo espaço nas lojas, que é o Zibo e o Xbox 360. Olha a diferença na quantidade de componentes que tem um aparelho e o outro. Muita gente compara o Zibo com o Switch, o console portátil da Nintendo que usa um chip com arquitetura de smartphone, assim como o do videogame brasileiro. Só que entre eles existe, além do intervalo de 8 anos de lançamento, uma grande diferença de recepção de público. É claro que o Switch fez muito mais sucesso, mas será que o Zibo não estava à frente de seu tempo lá em 2009? Se ele fosse lançado no seu conceito original, ele estaria totalmente à frente. Talvez o cenário do que a gente chama hoje de console seria totalmente diferente. Ele tinha um potencial latente de revolucionar o mercado de jogos. Hoje em dia, a gente não tem mais a plataforma online do Zibo funcionando, então as pessoas só conseguem jogar os jogos que tem na memória do console. Você acha que se tivesse tido uma outra proposta de distribuição dos jogos, talvez o Zibo teria tido uma sobrevida como um item de colecionador? Possível, mas aí a distribuição dos jogos seria complexa. Como é que você distribuiria o jogo sem pirataria, com mídia? Eu lembro que tinha discussão de será que a gente distribui os jogos num cartão SD e a ativação dele via 3G? Ele tinha um buraco de cartão SD cujo plano era fazer isso no futuro. Não chegou a ser feito. Seria uma excelente ideia até você pegar o Zibo e transformar ele num console para jogos indie. E eu veria isso acontecendo com o hardware original. Porque ele já era um hardware muito avançado para o que já existia na época. Se você tiver um jogo 2D, ele pode ser bem poderoso que ele vai rodar no Zibo. Eu tenho muito orgulho de ter participado dele.
As pessoas envolvidas no Zibo eram pessoas geniais do ponto de vista de engenharia. As agências que trabalharam, os fornecedores que trabalharam no Zibo eram os melhores do mundo. E para mim foi uma frustração muito grande, até mesmo vindo de fora, né? Eu não estava lá no lançamento, vendo de fora, foi uma frustração muito grande ver ele sendo lançado no preço que ele foi lançado, do jeito que ele foi lançado, enfim. Naquela época não existia o consumo de jogos mobile, né, como existe hoje. Então a Qualcomm com Tectoy e tal, todo mundo tiveram que meio que inventar um sistema operacional, uma linguagem de programação, a maneira como viabilizar o jogo naquela plataforma. Se de repente já houvesse um Google Play da vida naquele momento e o Zibo fosse um console baseado em Google Play, talvez a história tivesse sido outra. E o mercado de videogames é uma briga de cachorro grande. Não é para qualquer um, é para poucos. Esse também, vamos dizer, isso a gente sabia. Né? Mas por que a tecnologia brasileira e a empresa brasileira ela não precisa ficar condenada, né, a estar aqui reproduzindo sucessos do exterior? Né? Acho que para as novas gerações fica o aprendizado que é possível. Eu não sei se eu faria de novo. Criar uma plataforma é algo muito complicado. Né? Imagino. Então, não sei se eu faria mais uma vez. Criar um videogame no Brasil faz sentido? Não faz? Naquela época pareceu fazer sentido, mas depois que a gente aprende, né, tem problemas tipicamente brasileiros que dá para resolver no Brasil, e jogar videogame não era exatamente um problema tipicamente brasileiro. Hoje em dia se pensa até se faz sentido criar um videogame, ponto, né? Eu acho que é uma pergunta importante. Será que vai ter console de videogame com distribuição de mídia daqui a 2 gerações? Daqui a uma geração, dizem que vão forçar a barra para ter ainda. Mas daqui a 2 gerações vai ter esse negócio?